3. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 12 até o final do capítulo. Segundo aos Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar agora pela pregação. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Nós pedimos que o Senhor nos guie pelo Teu Espírito Santo, guie o irmão Murilo para que tudo que ele falar seja para glorificar o nome do Senhor e nos edificar, Pai. Guia-nos, abra nossos ouvidos e nossos corações para a mensagem de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Quero começar hoje relembrando a história de alguns personagens com vocês. Não sei se vocês lembram de André, Pedro, Tiago e João. E eles aparecem na Bíblia como pescadores de peixe, nos seus barcos, na beira da praia, pescando. E eles vão terminar a vida deles como pescadores de homens, como apóstolos de Jesus Cristo. A gente pode lembrar de Mateus. Mateus aparece coletando impostos, cobrando impostos do povo judeu. E ele vai terminar a sua vida como autor do Evangelho de Mateus, como apóstolo escolhido por Jesus. A gente pode falar de Zaqueu. Lembra? Publicano e ladrão. Roubava seus irmãos. E ele foi transformado em um homem generoso e que devolveu 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado das pessoas. A gente pode lembrar de Nicodemos, fariseu que conversava escondido com Jesus Cristo, com medo de ser reconhecido pelos outros. E ele termina a vida dele cuidando do corpo de Jesus Cristo após a morte de Jesus. José de Arimateia, membro do Sinédrio, aquele que matou Jesus Cristo. E ele vai pagar o enterro de Jesus. E por fim, e talvez mais impactante, Saulo, assassino, perseguidor da igreja. Prendia, matava, acorrentava seguidores de Jesus Cristo. E ele termina a sua vida como o maior missionário da história da igreja. E autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Todos esses são exemplos de pessoas que tiveram a sua vida mudada radicalmente. Que tiveram a sua vida completamente transformadas. E sabe o que todas elas têm em comum? Todas elas, em algum momento da sua vida, encontraram Jesus Cristo. Todas elas conheceram o verdadeiro evangelho de forma viva, de forma prática, olho a olho, vendo Jesus Cristo, e mudaram de vida. E foram transformadas de uma forma impressionante. Uma mudança completa e radical e total de vida. Alguns de perseguidores da igreja, para virarem
implantadores de igreja. Mas, de fato, são vidas que mudaram por causa de Jesus Cristo. E a verdade, meus irmãos, é que a nossa vida precisa ser transformada dessa forma. A nossa vida precisa ser mudada dessa forma, a partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo. E se você está aqui hoje, é porque você conheceu Jesus Cristo em algum momento da sua vida. E a nossa mudança, a nossa vida tem que ser como a desses homens, transformadas radicalmente por causa de Jesus Cristo. E como que acontece essa transformação, como que acontece essa mudança de vida, é isso que Paulo está falando nessa passagem. E eu convido você a reler comigo o versículo 13, que o Márcio leu para a gente. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui, Paulo está relembrando Êxodo capítulo 34. Depois, se você quiser conhecer melhor essa história, vai lá para Êxodo capítulo 34, que é isso que Paulo está lembrando aqui. E o que Êxodo 34 vai contar? Certa vez, Moisés subiu ao Monte Sinai. E no alto do Monte Sinai, Moisés vai se encontrar com Deus. Moisés tem um encontro com Deus. E naquele momento, Moisés está recebendo as tábuas da aliança. Né? É o momento ali onde a antiga aliança está sendo construída ainda. Está sendo entregue de Deus para Moisés levar ao povo. E Moisés se encontra com Deus. Ele está ali perto de Deus, na presença de Deus. E a história vai contar que Moisés vai descer do Monte Sinai com o seu rosto brilhando, né? Com o seu rosto refletindo a glória de Deus. Porque ele tinha estado na presença de Deus e ele vai ter sido transformado. E ele volta com o seu rosto brilhando, resplandecendo. E a história vai contar que os judeus ficaram com medo de Moisés, né? Porque eles viam o brilho, a glória de Deus refletida no rosto de Moisés. E aí, superado esse momento de medo, onde Moisés vai chamando o povo, Moisés vai transmitir a mensagem que ele recebeu de Deus para o povo. E aí, depois de falar com o povo, Moisés coloca um véu em seu rosto. Moisés coloca um véu no seu rosto, não para esconder o brilho de Deus, mas é porque o brilho de Deus estava se apagando conforme Moisés estava longe da presença de Deus. Então, o brilho que Moisés tinha começa a desvanecer, era um brilho transitório, era um brilho passageiro, esse brilho estava apagando. E conforme o brilho ia apagando, Moisés escondia o rosto, porque ele não queria que as pessoas vissem esse brilho se apagar. E aí ele vai usar um véu para esconder a sua face. Moisés se encontrava com Deus, e a história vai contar que esse processo se repetiu outras vezes. Moisés subia, se encontrava com Deus, o rosto dele voltava a brilhar com força, a refletir o brilho de Deus, ele falava com o povo e ele escondia o véu. A verdade é que Moisés estava sendo transformado por Deus, mas de forma passageira. Ele refletia o brilho de Deus, mas de forma momentânea, de forma transitória. Era um brilho que se apagava com o passar do tempo. E quando a gente olha Coríntios, né, como a gente está fazendo desde o capítulo 2, a gente sabe que Paulo está falando sempre a comparação da antiga aliança, do Velho Testamento, com o Novo Testamento. E Moisés reflete aquilo que aconteceria com o Velho Testamento. O Velho Testamento, a antiga aliança, ela tinha um único objetivo: apontar o caminho para Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento, toda a antiga aliança, ela mostrava Jesus Cristo. Ela apontava para Jesus Cristo. Porque quando Jesus chegasse, quando o Messias chegasse, o Velho Testamento também desapareceria como aliança, como mandamento. Ele perderia a sua força.
é igual ao brilho de Moisés. A antiga aliança era uma aliança transitória, passageira, assim como o brilho do rosto de Moisés era passageiro. Olha comigo o versículo 14 agora. Mas os sentidos deles se embotaram. Deles quem? Dos filhos de Israel. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E aqui Paulo muda o foco. Ele para de falar de Moisés e ele começa a falar dos judeus, do tempo do Novo Testamento. Para os judeus que estavam vivos ali no meio dos coríntios. E aí, Paulo está explicando. Sabe, esses judeus que vivem ali no tempo da igreja, do início da igreja. Sabe aqueles judeus que queriam obrigar aos cristãos a voltarem a obedecer ao Velho Testamento? Paulo está dizendo que esses mesmos judeus, eles continuam tendo um véu que tampa o rosto deles de verem a glória de Deus. Assim como lá no passado existia um véu escondendo o rosto de Moisés, agora existe um véu sobre o rosto do povo judeu, que impede eles de verem a glória de Deus. Eles não conseguem mais ver a glória de Deus de forma completa, porque eles olham para a antiga aliança, e eles não entendem que o Velho Testamento apontava para Jesus Cristo, e que Jesus Cristo seria o Messias, o Salvador, e traria uma nova aliança. E esses judeus, eles não conseguiam entender isso, eles estavam com um véu que impediam deles ver a mensagem de Deus através da antiga aliança, que impedia deles verem a glória de Deus, que queria transformar a vida deles, assim como transformou a vida desses homens. Mas Paulo está dizendo que algum desses homens se convertem a Jesus Cristo. Algum desses judeus aceitavam a Jesus Cristo como Senhor da vida deles. E no momento que eles aceitavam Jesus Cristo como Senhor da vida deles, esse véu era retirado. Essa barreira era removida. Ela deixava de existir. E aceitar Jesus Cristo permite que nós voltemos a ver a glória de Deus. E os judeus, quando aceitavam Jesus Cristo, eles voltavam a ver a glória de Deus. Porque Jesus Cristo é a revelação perfeita e completa da glória de Deus, visível aos nossos olhos. E nós podemos ver a glória de Deus, a glória completa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por que se converter a Jesus permite nós vermos a glória de Deus? Olha comigo o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus Cristo é o Espírito, e o Espírito traz a liberdade. E onde o Espírito está, há liberdade. E aí eu te pergunto, onde está o Espírito de Deus? Onde está o Espírito de Jesus Cristo? Onde está o Espírito Santo? Habitando dentro de você, que aceitou Jesus Cristo. E é por isso que você pode ver a glória de Deus. É por isso que você foi liberto. Porque hoje Deus, Jesus Cristo, moram dentro de você, através do Espírito Santo. No batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo, ou seja, a presença interior do Espírito Santo. E é por isso que hoje nós somos livres da cegueira espiritual, da cegueira que nos impedia de ver a glória de Deus. Porque hoje Deus não está isolado dentro de uma sala, dentro de um templo, mas hoje Deus mora dentro de você. E aí nós somos livres da cegueira espiritual, porque Deus habita dentro de cada um de nós. Sabe qual que é a diferença de nós para Moisés? Porque Moisés muitas vezes é quase idolatrado. Mas existe uma grande diferença entre nós e Moisés.
Moisés estava recebendo a antiga aliança. Moisés não tinha Jesus Cristo. Jesus ainda não havia nascido. Moisés não tinha a presença do Espírito Santo como nós temos hoje. Mas nós vivemos e cremos em Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou e está vivo hoje. Nós cremos num Senhor que está vivo hoje. Nós temos o Novo Testamento, nós temos o Evangelho que nos dá a esperança da vida eterna. E principalmente, eu e você, cada um de nós, temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de cada um de nós. A nossa situação é superior à de Moisés. A nossa situação é melhor que a de Moisés. Porque Moisés precisava crer em algo que ia acontecer no futuro. Nós cremos em algo que hoje já aconteceu e é presente nas nossas vidas. Logo, a nossa transformação precisa ser superior, e é superior que a transformação de Moisés. Porque a transformação de Moisés era física, era no rosto dele. E a nossa transformação precisa ser uma transformação de vida, uma mudança completa de vida. A nossa transformação precisa ser superior à transformação de Moisés. E aí vem finalmente o versículo 18, que vai falar da nossa transformação, da transformação que eu e você passamos. Versículo 18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados pela glória de Jesus Cristo. Nós somos transformados pela majestade de Jesus Cristo, pelo brilho de Jesus Cristo, pela luz de Jesus Cristo. Nós somos transformados pela vida de Jesus Cristo. Essa é a base da nossa transformação, essa é a base da nossa mudança. Jesus Cristo, o Senhor que nós aceitamos para a nossa vida. E o versículo 18 vai dizer que nós, com o nosso rosto desvendado, ou seja, sem o véu, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Nesse processo de transformação existe a nossa parte. Qual que é a nossa parte? É de ir até Jesus Cristo, sem um véu escondendo o nosso rosto, sem um véu entre nós e Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos ir a Jesus Cristo, de mente aberta, de coração aberto, com sinceridade no coração, para deixar Jesus Cristo transformar a nossa vida. Nós precisamos demonstrar para Jesus que queremos que Ele haja na nossa vida, que queremos que Ele transforme a nossa vida. Essa é a nossa parte, é de ir até Jesus em sinceridade e em coração aberto, para permitir que Jesus atue, que Jesus transforme, que Jesus mude a nossa vida. Moisés não podia olhar para Deus. A gente sabe que Moisés via Deus na sarça, que Moisés via Deus de várias formas, porque se Moisés olhasse diretamente para Deus, ele morria. Mas nós hoje podemos ver a glória de Deus por completo, através da vida de Jesus Cristo. E nós podemos ver a glória de Deus por completo, porque Deus habita dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Nós somos transformados de glória em glória, de passo a passo, aos poucos. É uma mudança que ela é constante na nossa vida. E aí eu quero te lembrar agora, meus irmãos, que a vida de um cristão é uma vida de transformação, é uma vida de mudança. Dia a dia nós precisamos mudar um pouquinho mais para sermos a imagem de Jesus Cristo. A cada dia da nossa vida nós precisamos mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas atitudes. Dia a dia, olhando para Jesus Cristo, através da palavra dele, e mudando a nossa vida. A ideia da palavra de Deus é que nós sejamos o reflexo de Jesus Cristo. Ou seja, que a nossa imagem se transforme na imagem de Jesus Cristo, para que as pessoas possam ver Jesus Cristo através da nossa vida.
Nós somos o espelho, o reflexo, a imagem de Jesus Cristo, e nós revelamos Jesus Cristo para o mundo. Se você não mudou a sua vida, se a sua vida não foi transformada a partir do seu batismo, existe alguma coisa de errado. Porque no momento que você encontrou Jesus Cristo e aceitou Jesus Cristo, a sua vida precisa ser mudada. A sua vida precisa ser transformada à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E a reflexão que eu quero trazer para nós hoje é isso. Será que a nossa vida foi verdadeiramente transformada quando conhecemos e aceitamos Jesus Cristo? Será que de fato nós mudamos a nossa vida? Será que de fato nós abandonamos os hábitos que são pecados e vivemos uma nova vida à imagem e semelhança de Jesus Cristo? Será que de fato fomos transformados? O que nós precisamos decidir hoje mudar em nossa vida? O que você precisa mudar hoje na sua vida para você ser mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo? É um pecado que você precisa abandonar? É o serviço que você precisa começar a servir dentro da igreja e servir a Deus? É amar melhor? É amar mais, como a gente viu hoje na aula? Porque as pessoas verão a Cristo através do amor e da unidade que nós temos como igreja. Será que é um perdão que você precisa dar para alguém? Será que é a generosidade nas suas ofertas e nos seus atos, no seu dia a dia, que você precisa mudar? Será que é uma obediência a mais que você precisa fazer na sua vida? Essa é a mensagem que eu quero que você leve hoje. Se faça hoje essa pergunta, que você precisa fazer todos os dias da sua vida. O que eu preciso mudar para ser mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a enxergarmos melhor a glória do Senhor através da sua palavra, Pai. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a enxergarmos aquilo que precisamos mudar em nossas vidas. Os sentimentos que precisamos mudar, as atitudes, as ações, os comportamentos que nós precisamos mudar, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar isso e que o Senhor nos ajude a, de fato, sermos transformados, Pai. Queremos pedir que o Senhor age em nossas vidas, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai, pois o nosso desejo é sermos a imagem de Jesus Cristo aqui nessa terra, Pai. Que o Senhor nos ajude a cada dia da nossa vida a praticarmos cada vez mais a sua palavra, a obedecermos cada vez mais as suas vontades, Pai. Que o Senhor nos ajude a, de fato, sermos luz neste mundo. Peço, Pai, que o Senhor nos proteja durante essa semana que se inicia, Pai. E que o mais breve possível, Pai, possamos estar reunidos como a sua igreja novamente, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.